Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Depois de um bom tempo estamos aqui de novo, compartilhando aquilo que nós entendemos da parte do Senhor. Amém. Glorifico a Deus pelos pastores, pela liderança da casa, por reconhecer aquilo que nós carregamos e respeitar também aquilo que nós carregamos. Porque se vocês não me veem com o microfone aqui todo dia, é porque eles sabem aquilo que eu carrego e entendem o momento certo de colocar eu aqui, que eu possa compartilhar com vocês uma palavra. Amém? Então eu glorifico a Deus por essa liderança, por essa casa, por esses pastores. Irmãos, para mim vou falar de mim, talvez a minha maior dificuldade é compartilhar uma palavra sem influência daquilo que nós estamos vivendo. Vou falar por mim, eu não sei os outros. Mas talvez a minha maior dificuldade é compartilhar uma palavra sem que aquilo que está ao nosso redor tenha influência no meu coração ou em mim de alguma forma para que eu possa compartilhar algo. Porque se eu estou compartilhando algo porque algo fora está me influenciando, significa que eu não estou indo pelo caminho certo. A palavra tem que vir do meu espírito para fora. E não por aquilo que os meus olhos carnais veem. Amém? Então, para mim é uma dificuldade muito grande isso. Porque entender do Espírito, irmãos, não é só eu vim aqui ver uma situação ou ver alguém que está ministrando algo e querer compartilhar com vocês. Para você entender no Espírito, você precisa ter um tempo com o Eterno. E aí, com esse tempo, o Eterno vai colocando algumas coisas dentro de você e você entende e você compartilha. E esse tema, irmãos, que foi dado para esses dias de convocação, reconstrução, esse tema me leva a Jeremias 1:10. Eu gostaria que vocês abrissem lá comigo. Reconstrução, eu creio que é tudo que nós estamos fazendo ou tentando fazer nesses últimos dias. É tudo que nós estamos tentando fazer nesses últimos dias, né? Ou fazendo ou tentando fazer, né? Jeremias 1:10 diz assim: Vê, hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. O profeta ele precisa entender os desígnios do Eterno para poder saber como ele vai se mover ou como ele vai atuar em determinadas situações, local, cidade, enfim. É aquilo que nós estamos falando, é aquilo que o Eterno colocou dentro de você. Eu queria que você não tivesse em mente nesses dias de convocação que reconstrução é continuar a partir daquilo que estava parado. Reconstrução não é simplesmente você olhar para uma casa, achar que aquela estrutura estava boa e você continuar dali. Reconstrução, eu gostaria que você tivesse essa palavra de Jeremias na sua cabeça. Porque reconstrução, muitas vezes você vai ter que tirar algumas coisas, assim como essa palavra fala. Muitas vezes nós perdemos algumas coisas em reconstrução, colocamos algumas outras no lugar de coisas que nós achávamos que eram boas. Quem já construiu aqui sabe do que eu estou falando. Quem já começou uma construção e parou por algum motivo e teve que voltar, sabe do que eu estou falando.
E reconstrução aqui eleva isso, arremete a gente para esse lugar de entender que a reconstrução não é simplesmente parar de onde estava, mas só que é analisar se aquilo que nós estava construindo realmente é bom para continuar. De repente, numa reconstrução, você tinha uma janela de uma medida, um vão de uma medida. Você parou, agora você vai voltar a construir e você vai ver que aquela medida não era tão boa. Então você vai ter que quebrar, perder algumas coisas e construir coisas novas. Amém? Estão todos prestando atenção em mim aqui? Amém? Me dê sua atenção de presente em nome de Jesus. Reconstrução é isso, irmão. Então, por favor, eu com muito cuidado, eu quero colocar isso aqui com muito cuidado e com muito temor, porque reconstrução não é simplesmente a gente estava construindo algo, parou e vamos continuar construindo. Algumas coisas terão que ser tiradas do nosso meio. E algumas outras nós teremos que exterminar do nosso meio. Outras coisas nós vamos edificar e outras coisas nós vamos plantar, assim como a palavra fala com o profeta Jeremias. Então, portanto, irmãos, quando você ouvir essa palavra reconstrução, nesses 7 dias que nós estaremos aqui, lembra desses 6 princípios que Deus determinou a Jeremias. Olha, Jeremias, veja, eu te dou autoridade sobre as nações para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Amém? Eu creio que é isso que o Pai vai fazer conosco nesses dias de reconstrução. Não só nesses 7 dias, mas eu creio também que durante esse ano, em nome de Jesus, muitas coisas terão que ser tiradas. Outras, já disse, nós vamos plantar e edificar. Eu gostaria de tentar entrar na mensagem aqui. Mas antes eu gostaria de compartilhar algo com vocês, que o Pai tem ministrado comigo. Isso já tem um tempo. E há um tempo atrás, num devocional na minha casa, eu tive uma certa percepção da igreja, do povo de Deus, a saber, a igreja de Cristo. E nessa percepção eu comecei a analisar aquilo que foi liberado sobre nós, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos, e eu não me coloco fora disso, porque eu também sou igreja junto com você. E me deu um aperto, irmão. Meu espírito ficou angustiado. E é real isso que eu estou falando para vocês. E talvez o que vocês vão ouvir aqui, alguns de vocês já ouviram eu falar em outras vezes. A gente é meio repetitivo mesmo. A gente acredita em uma palavra e a gente está vivendo por ela. E nós entendemos que os próximos dias, os dias que estão por vir, não serão dias fáceis. Você já ouviu falar isso? Nós entendemos isso da parte do Senhor. Eu não digo isso, irmãos, o indivíduo, mas eu digo isso em relação à igreja. Nós, como igreja, nos reunindo como igreja, nós passaremos por dias difíceis. E nessa percepção que eu tive, foi como se eu tivesse uma visão, como se nós estivéssemos indo em direção de uma tempestade. Aquelas coisas de filme mesmo, sabe? Quem já assistiu aquele filme Twist? É Twist ou Twister? Sei lá como é que é o nome do filme. Como é que é? Twist? Aquele filme dos caras que caça tornado, furacão. Os caras vão em direção à tempestade, ao furacão, aquela coisa terrível. E nessa visão é como se nós estivéssemos indo em direção a essa tempestade. E essa tempestade fechava todo o horizonte. Na frente, na esquerda e na direita. Nuvens carregadíssimas, escuras. É a percepção que nós temos dos próximos dias. É como se nós não tivéssemos como evitar esses próximos dias. Porque não tem como mais voltar atrás. Mas à nossa frente, esquerda e direita, o tempo está se fechando. E alguns de nós não estão preparados para passar por essa tempestade.
Ou muitos de nós, ao passar por essa tempestade, sofrerão alguns danos. E eu entendi que esses danos que nós sofreremos, ou alguns de nós irá sofrer por conta dessa tempestade, é por uma coisa bem simples, por falta de posicionamento. A falta de posicionamento nos levará a ser consumido por essa tempestade. Aí talvez você fale assim: mais um com essa história de ter que dar resposta. Mais um com essa história de dar a resposta, de ser a resposta. Mas sabe, irmãos, é o que o Senhor tem falado comigo desde a última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra em Americana. A posição que nós assumimos em nossas vidas, de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo, fará toda a diferença nos próximos dias. A posição que nós assumimos, o estilo de vida que nós assumimos, ou assumirmos, por aquilo que nós estamos ouvindo, fará toda a diferença no lugar onde a gente está, por onde nós andamos, ou no lugar onde o Senhor nos estabeleceu. Posicionamento, irmão, é algo muito maior do que aquilo que tua boca fala. É algo muito maior do que aquilo que você professa por aí. Quando o nosso posicionamento for verdadeiro, ele terá a capacidade e o poder de tomar e tocar a nossa casa, por aquilo que nós estamos entendendo. O posicionamento, quando nós tomamos um posicionamento por aquilo que nós estamos ouvindo, a nossa família é tocada, a congregação onde nós estamos é tocada, nosso emprego, qualquer lugar onde nós estivermos, irmão, porque você decidiu viver por aquilo. Você decidiu viver por aquilo. E quando você decide viver por algo, principalmente por aquilo que nós estamos ouvindo da parte do Senhor, tem o poder de tomar a nossa casa. O posicionamento, irmão, fala de atitude. E sinceramente eu entendo que nós estamos em dias de tomar atitude e falar um pouco menos. Eu entendo que nós estamos em dias de colocar a mão na massa e tirar o microfone, talvez. Eu gostaria que você abrisse comigo em Atos, no capítulo 1. Não que o microfone não seja importante. Todos entenderam o que eu quis dizer? O microfone é importante também. Nós estarmos aqui e ouvir uma palavra é muito importante. Mas estamos em dias de cumprir algo, de colocar a mão na massa. Em Atos, no capítulo 1, diz assim: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Só até aqui. Você sabe por que Lucas, o autor desse capítulo aqui, desse texto, escreveu sobre o realizar primeiro? Porque aquilo que Jesus realizava estava enraizado nele. Porque ele entendia que aquilo que fazer é muito maior do que aquilo que ele ensinava. Não que os ensinos de Jesus não eram importantes. Os ensinos de Jesus eram muito importantes, estava dentro dele. Mas aqui nós percebemos que Lucas foi tocado aonde? No posicionamento, na atitude, nos atos, no fazer. Foi aqui que Lucas foi tocado. Por isso que ele fala: eu escrevi no meu primeiro livro a respeito de tudo que Jesus começou a fazer, realizar e a ensinar. Isso é posicionamento. As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Isso é posicionamento. As nossas atitudes falam tão alto
que eu já não consigo ouvir as vozes. É como aquela frase que fala, que eu não sei quem é que disse isso: pregue a todo tempo, se necessário use as palavras. Saber muitas coisas, ter muitas revelações, conhecer, entender, não vai adiantar muito, irmão. Até que aquilo que a tua boca está professando seja uma verdade da qual você vive. O posicionamento, irmão, te dá autoridade que gera legalidade. E essa legalidade realmente tem o poder de afetar a nossa casa. Sabe por quê? Se você é uma pessoa que é acostumada, eu acredito que isso não acontece aqui. Acredito de verdade. Se você é uma pessoa acostumada a falar palavrão, e se você tem filhos e você fala na frente dos seus filhos, você nunca terá o poder de corrigir o seu filho. Você sabe por quê? Porque a sua autoridade, o seu filho entende que você exerce autoridade sobre ele. E a sua autoridade e essa prática de falar palavrões deu legalidade para o seu filho falar também. Triste notícia. Você não tem o poder de corrigir o seu filho. Por mais que você exerça autoridade, você deu legalidade para que ele falasse também. Aí então, para corrigir isso, você vai ter que sentar com ele. Você vai ter que pedir perdão para ele. E você vai ter que explicar que a sua atitude foi errada. E por isso ele também não pode falar. Isso é remissão. Isso é reconstrução. Irmãos, eu estou falando de um exemplo muito simples. Mas aquela mentirinha de manda falar que eu não estou. Qualquer coisa, irmão. Quando você dá uma legalidade, você perde a sua autoridade. E você não tem o poder mais de corrigir seu filho. Isso eu estou falando de filhos. Mas isso pode acontecer com o seu cônjuge. Isso pode acontecer com o seu pai, com a sua mãe, com o seu pastor, com os seus líderes. É algo muito sério, irmãos. Porque querendo ou não, quando você tem essa atitude de falar palavrões, de mentir, de fazer qualquer tipo de coisa, foi um posicionamento que você tomou. E esse posicionamento tem o poder de mudar a sua casa. Seja para o bem ou seja para o mal. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tudo começa em casa. Nada começa daqui. O posicionamento você tem que ter na sua casa mesmo. Não somente aqui. Começa na sua casa e não começa aqui. Isso é algo muito sério. Quando você toma o posicionamento na sua casa de você orar, de você ter uma vida piedosa. E se você tem um filho pequeno, o seu filho pequeno é tocado. Quantos tem aqui filho pequeno em casa e começou a orar e o filho começou a orar também, ajoelhou do lado? Eu acredito que tem testemunho aqui. Amém? É disso que eu estou falando, irmão. Esse tipo de posicionamento. Que nós possamos ter esse tipo de posicionamento. Que as coisas que nós possamos fazer comecem dentro da nossa casa. Comece dentro de casa e afete os nossos familiares em casa. Afete o lugar na qual nós trabalhamos. Aquilo que eu assumi, aquilo que eu decidi viver, por aquilo que eu estou ouvindo, ou até mesmo por aquilo que eu estou professando, precisa alcançar a minha casa. Pelo menos a minha casa. E quando eu falo casa, eu falo de pai, mãe, filho, filha, quem é casado, cônjuge. Glória a Deus. Vamos partir para frente.
Existe alguns irmãos por aí que falam que a igreja não precisa mais de diagnóstico. Eu já ouvi alguns irmãos falar isso. Eu prefiro acreditar e entender aquilo que o meu irmão carrega. Não que nós vamos criar agora um ministério, o ministério do diagnóstico. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Mas o diagnóstico não é ruim, irmão. Porque o diagnóstico não é o fim. O diagnóstico é o começo. Ele vai apontar para aquilo que precisa ser visto com mais calma. O diagnóstico vai mostrar situações que precisam de maior atenção. O diagnóstico vai mostrar as nossas áreas de debilidade e vai nos levar a um especialista que vai dar um tratamento e que a partir desse tratamento vai ser gerado cura. Amém? Amém, irmãos? E assim, quando nós entendemos algum diagnóstico aqui na igreja, como igreja, e procurarmos o tratamento, nós viveremos o evangelho sarado e o corpo de Cristo, a igreja, será curada. E eu gostaria de, com muito temor, irmão, com muito temor, eu entendo que nós precisamos ser curados de algumas coisas. Da nossa altivez, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa falsa humildade. Porque nós somos a igreja que prega o reino de Deus. Nós precisamos ser curados de muitas coisas, irmãos. E a minha oração é que o Senhor nos cure nessa noite. Talvez você olhe para mim assim: Dani, eu não sou esse cara. Eu não sou essa pessoa orgulhosa. Mas é como nós dizemos há uns momentos atrás: as suas atitudes falam mais alto, que eu não consigo mais ouvir a tua voz. A nossa soberba, irmãos, tem nos afastado de algumas coisas. A nossa soberba tem nos afastado de algumas pessoas. Porque nós somos bons demais para estar com alguns, ou somos bons demais para estar com outros. É o resultado da nossa soberba. Mostra que a gente é alguma coisa, mas na realidade nós não somos. O meu conselho para nós, eu falo nós porque eu também estou junto, é que nós aceitemos o conselho que Jesus deu em Mateus 11:28, não precisa abrir. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esse é o conselho que eu tenho para dar para a igreja de Cristo. Que nós possamos ser manso e humilde de coração. Oséias no capítulo 2. Eu vou ser bem rápido, assim como eu sempre sou. Oséias no capítulo 2. A falta do posicionamento da igreja, irmãos, a falta do posicionamento, do nosso posicionamento, é porque nós somos bons demais para nos posicionar. A falta de posicionamento é porque a nossa soberba está em um limite tão grande que nós não conseguimos ver as nossas mazelas, aquilo que tem nos atrapalhado nesses dias. A nossa soberba tem nos atrapalhado de tomar um posicionamento adequado diante daquilo que nós estamos ouvindo.
Oséias, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Dizei a vossos irmãos, a mim, meu povo, e vossas irmãs, Ruamá, minhas amadas, repreendei vossa mãe, repreendei, porquanto ela não é minha esposa e eu não sou seu marido. Que ela afaste a marca da infidelidade da face e os adultérios dentre os seus seios. Caso contrário, eu desnudarei e a abandonarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a consumirei de sede. Não me compadecerei dos seus filhos, porque são filhos de adultério, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu com torpeza e vergonha, porque alegou: irei atrás dos meus amantes que me dão alimento, pão, água e também lã, linho, azeite e bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e erguirei uma muralha contra ela, para que não consiga encontrar suas veredas. Ela entrará atrás dos seus amantes, ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora. Todavia ela não quis reconhecer que fui eu quem lhe proporcionou, quem propiciou o trigo, o vinho e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram no culto a Baal. Olhar para esse texto aqui, irmãos, eu tenho uma visão. Esse texto me leva à igreja dos nossos dias. Esse texto me leva para a igreja dos nossos dias. Porque esse texto fala de uma mulher que era adúltera, que se corrompeu, que se prostituiu. E a gente sabe, a gente tem esse entendimento que a mulher representa a igreja. Então fala de uma igreja, de uma mulher que adulterou, que se corrompeu, se prostituiu, e a consequência dessa prostituição gerou filhos, e esses filhos são bastardos. Não são frutos de um casamento. E por não ser fruto desse casamento, o marido já não quer esses filhos. O marido rejeita esses filhos. E ela se prostitui em troca de roupa, de comida, de bebida. É uma mulher soberba, que mesmo no fundo do poço, ela não volta por arrependimento para esse marido. Ela volta por interesse nas coisas que o primeiro marido tinha para dar para ela. O que fala em Oséias está muito relacionado com os nossos dias. Eu queria falar um pouco sobre esses filhos que foi gerado por consequência de um adultério. Essa mulher, ela se prostituiu, ela negociava. Mais pra frente a gente vai ver. Mas eu quero abrir só um parênteses aqui e falar sobre esses filhos, sobre o fruto que foi gerado. Porque quando fala dos filhos que foi gerado por causa da prostituição, fala das coisas que nós fazemos com a igreja, ou como igreja, que não foi gerado pelo coração do Pai. Coisas que nós fazemos, que é algo gerado pelo nosso coração. Algo gerado por nós. Tudo que nós fazemos na igreja, como igreja, que foi algo gerado, que nós queremos, que nós geramos isso dentro do nosso coração. Nós nos tornamos amantes da igreja. Tudo aquilo que nós fazemos sem direção de Deus, na igreja, com a igreja, isso é a prostituição. Aí você olha para mim, mas como, Daniel?
Se eu sou a igreja, como que eu vou ser amante? Nós nos tornamos amante, nós nos colocamos como amante, no lugar de amante, toda vez que nós fazemos algo que não foi gerado por Deus. E isso, irmãos, não é para pastores, líderes, isso é para nós. Porque muitas coisas pastores e líderes não fazem, que nós fazemos. E se foi gerado pelo desejo do nosso coração, nós nos colocamos no lugar de amante, nós colocamos a igreja no lugar de prostituta e não de noiva. Você se coloca no lugar de amante dela. Porque o fruto daquilo que nós estamos gerando, que não foi gerado pelo Pai, é um fruto seu com a igreja e não do Pai com a igreja. E o versículo 5, ele fala assim: irei atrás dos meus amantes, que me dão alimento, pão, água e também lã, linho, azeite e bebidas. Esse versículo particularmente fala muito comigo, porque é exatamente aquilo que nós ouvimos durante algum tempo. Porque se é nós que alimentamos a igreja, nós que vamos ter que manter ela. E olha só o que ela fala: irei atrás dos meus amantes, porque eles me dão o quê? Pão. Pão fala do quê? Do alimento, a palavra. O azeite fala do quê? Do óleo, da unção. As bebidas fala do vinho, a alegria. E água e lã fala da provisão de Deus. Água para os dias quentes e lã para os dias de frio. Toda vez que nós nos colocamos no lugar de amante, nós vamos ter que prover isso para a igreja. Eu creio que ninguém aqui quer entrar nesse lugar. É algo muito sério que eu estou falando, irmão. É algo muito sério, porque toda vez que você faz alguma coisa na igreja, como igreja, para a igreja, se não foi direcionado por Deus, não faça. Porque senão você se coloca no lugar que não é para você estar, como amante da igreja. Eu quero voltar lá, era só um parênteses que eu queria abrir aqui. Por conta dessa soberba dessa mulher, dessa igreja, o Senhor diz então que construirá um cenário para ela. Um cenário de exposição, um cenário muito parecido com o de Jó. Como diz as escrituras, Jó era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava a prática do mal. Era um homem bem-sucedido e sacrificava. Aparentemente nós não vemos nada demais aqui. Nós não vemos nada na vida de Jó que fala assim: cara, esse cara era um cara soberbo. Só que quem vê cara não vê coração. E quem vê coração é Deus. E era exatamente onde Deus queria trabalhar com Jó, era no coração dele. Porque depois que Jó, todo mundo conhece a história de Jó, amém? Todo mundo sabe o que aconteceu com Jó. Depois que acontece todos aqueles acontecimentos com Jó, então Jó revela o seu coração. E Jó chega a dizer assim: e se eu soubesse onde encontrar Deus, então me chegaria a seu tribunal. Ali eu, homem reto, discutiria com ele, e ele me livraria para sempre do meu juiz. Ou seja, Jó estava achando que ele era a última bolacha do pacote. Mas como? Eu sou um homem reto, justo, amo a Deus, sacrifico se meus filhos por acaso blasfemarem contra Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Não aceito. Quero ir de frente com Deus, vou falar com Ele, e certamente
Ele me livrará. Que audácia, que soberba, que orgulho é esse? O cenário então é muito parecido, é bastante parecido com o cenário de Oséias. Após o acontecimento da vida de Jó, Jó revela o seu coração, que era soberbo, altivo, arrogante e orgulhoso. Esse era o coração de Jó. E esse é o coração desse texto que nós falamos em Oséias. E eu tenho entendido que aquilo que o Senhor tem feito com o seu povo, a saber, a igreja dele, que sou eu e é você, o Eterno tem nos exprimido nesses dias. O Senhor, Ele criou esse ambiente, porque assim como está escrito no versículo 8, assim está acontecendo nos nossos dias. Versículo 8 de Oséias 2. Todavia ela não quis reconhecer que fui eu que lhe propiciou o trigo, o vinho e o azeite, e multipliquei a prata e o ouro que eles usaram no culto a Baal. Mais uma vez ele fala de trigo, vinho e azeite. Trigo fala da palavra, o alimento, o pão. O vinho fala da alegria e o azeite da unção. Então agora nós entramos em um lugar que nós estamos totalmente na mão de Deus. Nós estamos em um lugar de puro tratamento. É isso que o Senhor tem feito com a igreja dele. E não há nada a ser feito a não ser tratado. Como eu disse, na visão que eu tive, não tem como mais voltar atrás. Não há nada a ser feito, não tem como recuar. Nós chegamos na casa do oleiro. E agora não tem mais escapatória, porque agora o oleiro vai mexer no barro. E sabe qual é a minha oração? Mesmo que nos doa, mesmo que nós tenhamos que perder algumas coisas, mesmo que mexa com a nossa estrutura, a minha oração é que o Senhor venha e trate com o teu povo. Essa tem sido a minha oração. Porque aquilo que nós estamos vendo e os dias que estão por vir, igreja, nós não vamos suportar por falta de posicionamento. Então é necessário que nós entremos na casa do oleiro e ele refaça, e ele mexa, mesmo que doa, mesmo que toque nas nossas estruturas. Mas é necessário que nós entremos nesse lugar. É necessário que nós passemos pela mão do oleiro nesses dias. Meu Deus, meu Deus, meu irmão, você não sabe como meu espírito se angustia. Jesus, toque em nossas estruturas, ó Pai. Mexa com as nossas estruturas nesses dias.
estamos em um lugar de total tratamento, irmão. Nós estamos em lugar de total tratamento. Nós estamos na mão do Eterno. Não resista ao tratamento dele. Deixa ele tocar mesmo. Deixa ele mexer em você. Deixa ele mexer nessa sua soberba, nesse seu orgulho. Deixa ele mexer em você, porque você não é bom o suficiente, não. Deixa ele mexer nessa sua altivez, nessa sua arrogância. Venha sobre nós, Pai. Trate conosco, mexa em nós. Tira tudo aquilo que não pertence a ti. Nós não somos bons. Na verdade, nós não somos nada. Continua dizendo no versículo 9: por esse motivo recolherei todo o meu trigo e levarei assim que amadurecer. E o meu vinho, quando ficar pronto, tomarei dela a minha lã e o meu linho, e os mesmos que serviram para tecer e cobrir a sua nudez. Agora, pois, descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos teus amantes, e ninguém terá o poder de livrá-la das minhas mãos. Farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus shabates, os sábados, e todas as suas festas fixas solenes. Devastarei as suas videiras e figueiras, que segundo ela, a alegação dela, foi pagamento recebido de seus amantes. Eis que farei de todas elas um só grande matagal, e os animais silvestres os devorarão com avidez. E a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos balaíns, e se enfeitava com os anéis e joias, e corria atrás dos seus amantes, desprezando-me. Afirma e a fé o Senhor. Por isso que eu disse que nós estamos nesses dias onde o Senhor está exprimindo o seu povo, onde nós estamos em tratamento puro com Deus, onde é só nós e Ele, não tem mais ninguém. E Ele fala: em nada, ninguém terá o poder de livrá-las das minhas mãos. É nesse lugar que nós nos encontramos. Sinceramente, irmãos, eu não sei te dizer muitas coisas. Eu não sou a pessoa teologicamente mais correta. Mas olhando para o ambiente que está proposto para nós, o ambiente que está proposto para nós nesses dias, eu não consigo ver outra palavra senão essa. É como se o Senhor estivesse sacudindo a sua casa, como se as coisas estivessem começando a ficar em ordem. Porque muita coisa que nós vimos nos anos passados, que elevou o nosso coração, que trouxe um brilho aos nossos olhos, nesses dias estão caindo.
Aquilo que nós dava valor, hoje nós não damos mais. O Senhor está tirando muitas coisas do nosso meio. E eu glorifico a Deus por isso, irmão. Porque as coisas que estavam do nosso meio, muitas coisas, não era fruto do eterno com a tua igreja. Muitas coisas que estavam no nosso meio era fruto dos amantes com a noiva. Eu vou concluir. O Senhor revela o nosso estado, revela as nossas áreas de pecaminosidade, as nossas mazelas. Mas no final Ele dá uma estrada de esperança. Porque no versículo 14 Ele fala: apesar de tudo, decidi trazê-la para mim, e eis que vou levá-la para o deserto, e lá a sós falarei ao seu coração. Há uma esperança. Ele trilha o caminho de esperança para a igreja, para o povo dele. E é nesse deserto que lá Ele falará ao nosso coração. Quem falou que o deserto é ruim? O deserto é o lugar onde nós nos encontramos com o Eterno. E lá Ele tirará as nossas veredas, as nossas transgressões. Quem falou que o deserto é ruim? Quem tem mania de falar que está passando pelo deserto? Eu queria estar com você no deserto. Deserto não é lugar ruim não, irmãos. Deserto é o lugar onde nós nos encontramos com o Pai. E lá Ele falará aos nossos corações. Isaías 6, Oséias 6. Não precisa abrir, se você quiser anotar. Vinde e voltemos para Yahvé, porquanto Ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. Passados 2 dias Ele nos revivificará. Ao 3º dia erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em Sua presença. Conhecemos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, Sua vinda ocorrerá sobre todos nós, com as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. A soberba, irmãos, tem acabado com a igreja. A soberba tem acabado conosco. O nosso orgulho tem acabado conosco. Que nós possamos ser curados dessa soberba, do nosso orgulho. E que nada venha nos atrapalhar de nos posicionar nesse ano. Que nada venha nos atrapalhar de viver por uma palavra e viver uma palavra. Que o nosso estilo de vida tenha o poder de tocar as pessoas que estão ao nosso redor, irmão. Não mais com palavras, mas o nosso estilo de vida, aquilo que nós decidimos viver, aquilo que nós decidimos, aquilo que nós assumimos viver. Meu conselho é o mesmo conselho que Jesus deu. Sejamos mansos e humildes de coração, e experimentemos viver dessa forma.
Em nome de Jesus. Sem falar muitas coisas, mas que a nossa atitude revele o caráter de Cristo para a glória de Deus Pai. Não sei muitas coisas, irmão. Não tenho a revelação de tudo e nem quero. Mas que nós possamos viver por essa palavra. Que nós possamos morrer por ela também. E que essa palavra que nós decidimos viver possa tocar a nossa casa. Primeiro a nossa casa. Porque é lá onde a gente não tem um microfone na mão, onde meu irmão não precisa aprovar as minhas atitudes. Porque é em casa. É em casa que nós precisamos realmente viver essa palavra. Porque é em casa que muitas vezes aquilo que nós somos é muito maior do que aquilo que nós falamos. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Que nós possamos exterminar o orgulho, a soberba de nossos corações, do nosso meio. Talvez o primeiro dia de convocação não foi o dia de muitas glórias e muitas aleluias, mas que seja um dia de transformação para mim e para a sua vida. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de cura nessa área. O pior das coisas é saber que Deus resiste ao soberbo. E muitas coisas dentro da igreja. Quando eu falo igreja, irmão, não estou falando dessa casa simplesmente, estou falando do corpo de Cristo. Tem sido travada. Porque aquilo que está acontecendo muitas vezes não é fruto do eterno com a igreja, mas é fruto de um amante com a igreja. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Se você quiser vir à frente, eu não sei. Se você quiser ficar no seu lugar também, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos realmente de cura, irmão. Nós precisamos ser tocados nessa área. Os salmos que o pastor Elton compartilhou conosco ontem talvez resume a mensagem de hoje. Salmos 27, no versículo 4. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e fazer perguntas em seu tempo. Nós precisamos de cura. Vamos orar ao Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, nesses dias. Nos ajuda a viver essa palavra, Senhor. Nos ajuda a viver por essa palavra. Oh, Jesus, nos ajuda. Trate, Senhor, dos nossos pecados, principalmente da nossa soberba.
porque nós nos achamos bons o suficiente para fazer alguma coisa, porque nós achamos que nós temos alguma coisa. E na verdade a nossa soberba só tem nos afastado de Ti. Em nome de Jesus, Pai, trate com a Tua igreja, trate com o Teu povo. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Nada tem sentido, nada se cumprirá até que a nossa soberba não seja arrancada do nosso meio. Porque a soberba tem nos atrapalhado de nos posicionar, Senhor. A nossa soberba tem nos atrapalhado de viver por esse evangelho. O nosso orgulho tem nos atrapalhado de viver por uma palavra. Nós queremos, Pai, que as nossas atitudes possam tocar essa cidade. Nós queremos, Senhor, que as nossas atitudes possam tocar a nossa casa, a nossa família, sem muito falar, mas que as nossas atitudes sejam semelhantes com a de Jesus. Que os nossos pensamentos sejam transformados e sejam parecidos com o do Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, venha sobre nós. Venha sobre nós. Prove as nossas obras, Senhor. Prove as nossas obras. E consuma tudo aquilo que é palha, que é feno, tudo aquilo que nós colocamos que não é Teu. Prove as nossas obras, prove o nosso caráter, prove o nosso coração. Não queremos passar mais um ano falando de reino, mas não vivendo. Não queremos ter esse título da igreja que fala de reino, mas que não vive. Nós queremos ser relevantes no lugar que o Senhor nos estabeleceu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cumpra em nós a Tua palavra, cumpra em nós a Tua vontade. Sem muito falar, Senhor, sem muito falar, mas que as nossas atitudes possam mudar ambientes onde o Senhor nos estabeleceu. Em nome de Jesus. Deixa Ele te tocar, irmão. Deixa Ele te tocar.
falar para você que esse tratamento vai durar esses 7 dias. Deus sabe até onde vai esse tratamento. Mas que ao final dele nós possamos sair curados, em nome de Jesus. Nós temos que tirar, irmãos, os nossos focos daquilo que nós achamos que nós somos e começar a focalizar de fato nele, quem ele é em nós. Se de fato ele está em nós. Está na hora de você pegar essa carteirinha de membro, se eu rasgar ela, que ela não serve para nada, cara. E você se tornar um membro do corpo. É você permitir que as palavras que você ouviu aqui venham confrontar com o teu espírito de uma forma para trazer vida e vida em abundância para você. O que nós vamos receber aqui nesses 7 dias, irmãos, são nortes para nós andarmos em cima do alinhamento que Deus tem para a igreja dele. Deus está nos levando para esse lugar de um conserto, de um arrependimento, de voltarmos à nossa origem, ao nosso lugar, a sermos de fato a igreja que Ele sonha que você seja. Eu quero ser essa igreja. Eu quero permitir que Ele trabalhe em mim. Então serão 7 dias na casa do oleiro. Então permita que Ele toque em você, que vai tirar toda a tua impureza nessa noite. Você não está convidado para uma campanha para massagear o teu ego, nem para você receber bênção. Você está convocado para receber uma palavra de cura e libertação para o teu espírito, para você se tornar a igreja verdadeira, autêntica. Aqui ninguém vai negociar com você, querido. Ninguém vai vender a primogenitura para você, querido. Nós vamos simplesmente mostrar um caminho para você, uma escada para você subir nessa escada, tocar o céu e receber uma transformação no teu interior. A nossa intenção aqui é pegar você pelos teus braços e levar para aquele lugar de glorificação, até que você seja um com Ele. Sermos um com Ele. E para ser um com Ele, cara, é só no arrependimento. É só permitir o Senhor trabalhar nos nossos egoísmos, na nossa soberba, no nosso falso cristianismo, na nossa falsa piedade, nos nossos falsos ensinos cristãos. O Senhor quer nos limpar de uma igreja romana que está embutida dentro do reino dele. Porque ainda muitos vivem a igreja cristã romana e grega, com seus pensamentos e com as suas filosofias, e o Senhor quer varrer isso no nosso meio. Que venha o reino dele. Que venha o reino dele com toda a força. Que ruja o leão nesses dias. Que a águia voa nesses dias. Que a corça corre nesses dias. Que a água vem ser abundante nesses dias. Que Jezabel venha ser destronada nesses dias. Que Leviatã caia por terra nesses dias. Oh, Xerebalabá. Nós vamos voltar para o amado da nossa alma. Nós vamos voltar para o amado da nossa alma. Você não vai ver um show pirotécnico aqui, cara. Aqui não é esse lugar. Aqui é o lugar para você entender que existe uma escada, céu e terra, que você precisa começar a andar nesses degraus.
para que a glória dele se manifeste. E eu não posso encerrar sem convidar você a vir aqui a ver nós orarmos, cara. Arrependimento. Arrepender de quê? De quem nós somos. Daquilo que nós fazemos.